Vai, Flamengo. Sobe o som pros flamenguistas. Vai, Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Ai, meu Deus! Como eu sou imparcial, eu consigo separar do torcedor do jornalista. E aconteceu que todo mundo esperava. Eu acho que sim, Maicon. Né? Foi o Flamengo campeão da Libertadores, Willy. E eu, pra minha felicidade extrema do meu final de semana, vai, Mengão! Vai, Mengão! Ganhou do meu maior rival, o Palmeiras. Deixou eles esse ano só com o cheiro de uma taça, de uma conquista. E fez a alegria de todos os brasileiros. Ou boa parte, ou quase boa todos, Eu acho que fez a alegria, claro, né? Obviamente, dos flamenguistas, mas eu acho que fez também a dos corintianos, dos santistas, dos São Paulinos. Bom, eu sou o Maicon, nós estamos no 5º episódio do Correio Esportivo. E como vocês já muito bem viram, estamos aqui com o William. Fala, William, como é que Fala, Maicon. Final de semana de final de Liberta. Final de semana aí de... Sendo agora o torcedor comentando, sábado foi dia de secar o Flamengo. Já tá passando aqui, ó, imagens aí dos melhores momentos desse título. Muito boa tarde, né, para todo mundo. Você que tá acompanhando o Correio Esportivo dessa segunda-feira, o 5º episódio. E tá aí. Melhores momentos do Flamengo, que é tetracampeão agora, o primeiro tetracampeão da Libertadores. Maicon Roque, qual o seu comentário, né? Veredito. Já o seu destaque inicial misturado com o seu comentário dessa partida. O que você achou da final, né? Além de já termos começado aqui falando que acho que deu o que esperávamos mesmo, mas como foi essa partida na sua visão? William, então, acredito eu e boa parte de todos os torcedores e quem gosta de futebol, que foi um jogo muito fraco para uma final de Libertadores. Jogo sem muitas chances criadas, uma marcação muito boa de ambos times. O Palmeiras começou muito fraco, né, até, sei lá, dos 30 minutos do primeiro tempo. Aí depois equilibrou, teve talvez umas oportunidades ou outra ali, mas nada muito, como a gente pode ver nos melhores momentos, nada de muito perigo. Os goleiros não trabalharam de forma... Não foram muito acionados? Né? Exatamente. Tipo, eu falo que eles não fizeram defesas assim milagrosas, como tem que ser uma final de Libertadores. Eu achei um placar muito magro. Seria ótimo se fosse um jogo mais truncado, mas foi um joguinho só de chutes para fora, de tentativas que não levaram perigos extremos, sabe? E o Palmeiras acreditou que foi mais para marcar do que para atacar, talvez para contra-atacar, né? Sim. Que foi o que eles fizeram mais, talvez, pegando a defesa do Flamengo um pouco mais desorganizada. E falando em defesa, eu acho que o que ninguém esperava é o gol, né? De quem foi Surpresa, e da maneira, né, que foi, né? Protagonista. Porque a gente até comentou no último programa que teria Arrascaeta, Bruno Henrique, Carrascal do Flamengo, o Vitor Roque, Flaco Lopes, que poderiam fazer a diferença, porque estão fazendo a diferença nos seus clubes, mas veio de um zagueiro numa cobrança de escanteio, né? Sim. Então, foi escanteio. Foi um escanteio. Né? Numa cobrança de escanteio. Então, acaba que é um gol para os dois times, principalmente o Flamengo, que é um time que gosta de ficar mais com a bola, de trabalhar mais a bola, de achar aqueles passes, né? Aqueles passes que é impossível de achar, sabe? Que é só o Arrascaeta que acha. E acabou que foi um gol bem... que ninguém esperava. Tá passando aqui, né, esse lance polêmico aí. O que você achou? O que você achou? Você achou que era pro Pulgar ter sido expulso ou não? Assim, eu acho o seguinte, William. Eu vou ser um pouco clubista nessa parte, mas não vai ter como eu mudar. Por quê? Porque antes desse lance do Pulgar, teve um do... Não foi do Gustavo Gomes? De quem que foi? Que ele entrou com a sola também em algum jogador do Flamengo. Antes do lance do Pulgar. Fora que o Palmeiras já foi beneficiado por conta disso em muitos jogos. Contra
O São Paulo teve uma solada, não lembro de quem, em quem. Teve uma solada contra o Fortaleza, eu acho, lá no Allianz Parque. Também teve uma solada do Gustavo Gomes e passou batido. E na própria final da Libertadores teve esse outro lance antes do Pulgar, Sim. que teve essa solada e acabou que passou batido. Então acredito que o árbitro manteve o critério, porque se ele não deu vermelho para um, ele não vai prejudicar o outro, né? E se ele tivesse dado vermelho no primeiro lance do Palmeiras, aí sim ele teria errado em não dar o vermelho pro Eric Pulgar. Tá certo então, Maicon. Eu vou fazer então agora os meus comentários agora. A minha visão, né, dessa final. A primeira coisa, concordo com você, eu acho que também foi uma partida de nível técnico abaixo do que uma final de Libertadores pede e a gente espera também que vai ser. Vide o Botafogo Atlético do ano passado. Eu achei, a minha expectativa era que essa final fosse nível do Botafogo Atlético do ano passado, um jogo mais emocionante. Eu também achei um primeiro tempo muito morno, assim, chato pra falar a verdade. Eu não achei, né, os palmeirenses podem até comentar nesse vídeo aqui, dizer se eles concordam comigo. Achei que o Carlos Miguel não estava passando assim, uma segurança para a zaga, né, e para o torcedor principalmente. Acho que o Flamengo começou o primeiro tempo melhor, mas o Palmeiras equilibrou e superou a equipe rubro-negra ali da segunda metade do primeiro tempo para frente. Acho que o Palmeiras terminou o primeiro tempo melhor. Sobre o lance da expulsão, eu acho que era nítido que era para cartão. Na hora da falta, eu não achei que foi para expulsão. E acho que é um lance que ele possibilita as duas interpretações. Se o juiz expulsasse o Pulgar, não seria um exagero. Então ele ficou no amarelo. Mas o amarelo então foi correto. Se ele tivesse expulsado também estaria correto. Confesso que não vi assim, uma bronca, uma reclamação da torcida palmeirense muito por esse lance, né? De que o Palmeiras foi garfado ou foi roubado, o Pulgar tinha que ter sido expulso. Mas fato é que ficou uma marca enorme na perna ali do Bruno Fux. Sim. Então é complicado. Só ainda falando desse lance, eu lembrei a outro pisão que teve no Palmeiras antes foi do Rafael Veiga. Sim. Meio que num carrinho que ele deu, ele chegou com a sola. E daí acabou que não deram o vermelho. Aí passando o gol, né? Passando o gol aí do Danilo. Um gol que eu acho que ninguém esperava. Um gol de escanteio, de cabeça. Do Danilo ainda. Né? Danilo. Mas enfim. Acho que não tem muito o que a gente falar da Libertadores mais, né, William? A gente todo mundo assistiu, todo mundo sabe como foi, todo mundo já comentou e já criticou a arbitragem, não teve outros lances polêmicos eu acho que dos pisão, né? Fora também que não foi um jogo de nível Libertadores, né? Então acredito que não tem muito que a gente ficar batendo em cima. Mas aqui... Esse que já tá na tela aqui, temos muito pano pra manga, hein? Fala como botafoguense, meu querido. Então, esse é o típico jogo que dá pra falar como torcedor, dá pra falar como comentarista. Eu achei o Botafogo como torcedor. O Botafogo foi garfado na Neoquímica Arena ontem, na Neoquímica Arena. Deixe seu comentário aí, corintiano, botafoguense, carioca, paranaense, paulista. Deixe seu comentário. Como torcedor, acho que a bola lá do Ranieri saiu completamente pela linha de fundo, né? O que depois culminou no gol de empate do Corinthians. Mas esse jogo tem vários pontos a comentar, né? Independente de como botafoguense ou como comentarista. O Botafogo fez um horrível primeiro tempo. Aproveitar que eu já tô nessa câmera e falar, Arthur, vaza do Botafogo, pelo amor de Deus. Eu acho que a torcida já tá cansada de você. Perdemos a paciência com você, então pode fazer o favor de juntar suas coisas, fazer sua malinha e ir embora de General Severiano em 2026. O Arthur ontem mais uma vez decepcionou, produziu nada. Botafogo muito mal no primeiro tempo. O segundo tempo eu acompanhei já a partir dos 15 do segundo, que foi justamente quando o Cuiabano empatou a partida, o Cuiabano indo bem mais uma vez. Logo depois, né, poucos minutos depois, o Barreira faz aquele golaço. Tá passando aí, ó, acho que foi agora o gol do Cuiabano aí, ó, quando ele empata o jogo. O Corinthians até então vencendo e o Botafogo empata.
Daqui a pouco vai passar aqui o golaço do Barreira, um gol de voleio lindo. Montoro que entrou aí acredito que foi no intervalo junto com o Arthur Cabral, com o próprio Barreira. Mudaram a partida, tá aí, ó. O Barreira teve essa possibilidade também aí. Um lance que alegaram que ele tinha dominado com o braço no início da jogada. Já dando a minha opinião ali, eu também acho que não foi, eu acho que foi com o peito. Não sei se é nesse lance que já sai o gol da virada do Botafogo. Acho que é o Montoro vai cortar, o jogador pra cá, toca muito bem ali pro Alan. E o Barreira faz essa pintura ontem em São Paulo. E aí o Botafogo vira o jogo, mas não consegue conter o Corinthians. É um jogo que o Botafogo perde 2 pontos. O Mirassol, que jogou no sábado à tarde, perdeu. Então o Botafogo tinha tudo pra colar no Mirassol ali na busca pela vaga da Libertadores. E aí logo após, né, daqui a pouco vai vir um lance aí que foi o gol do Corinthians, que teve essa polêmica da bola ter saído ou não completamente. Tem a imagem hoje no Instagram do Sport TV, como a gente tava falando, né? É uma imagem que eu acredito que a arbitragem não tem na hora, tem que tomar a decisão. Um print, né? Do momento em que a bola saiu completamente, né? O corpo da bola estava ali fora de contato com a linha de fundo. Então, na minha opinião, foi um roubo, foi um erro, né, da arbitragem, e o Corinthians empatou. Aproveitando o lance aí, ó, o que foi, acabou não passando, né? Foi antes desse. Aí está o gol do Corinthians de empate, acabou não passando o lance polêmico da bola ter saído. O Vitinho comeu a bola nesse lance, bagunçou. O Marlon Freitas não pode tomar um drible desse jamais. Ele deu um drible da vaca lindo ali no primeiro marcador. E tá aí o lance agora, ó. É essa câmera que eu falei, William. E essa é a imagem que o árbitro não teve. O árbitro, não sei porquê, não quis olhar essa imagem que tava passando no telão. E ele não tava olhando os jogadores do Botafogo falando, olha lá no telão, né? Ele não quis olhar. Realmente, é o que eu ia chegar nesse assunto. Sim. Ó. Essa imagem aí, ela não sai. Nitidamente, ela não saiu inteira a bola, né? Tem briga aí agora. Porém, naquela outra imagem que pega de trás do gol, pra mim também saiu. Eu concordo com você que a bola sim saiu inteira. Então, acredito que talvez passaram a mão no Botafogo nessa questão. Só que teve o lance da mão também, sabe? Você achou que foi o Barreira dominou com o braço? Por quê? Porque sim, toca no peito dele, né? Pega nessa parte do peito, perto do ombro. Só que nessa que pega no ombro, ela corre pro braço, né? Então ela acaba correndo pro braço. E nessa que ela corre pro braço, ela se direciona pra frente. E daí sofre a falta, né? Que se não tivesse a mão seria falta. E daí origina o gol. Então eu acredito que pro Botafogo muito pior, porque precisava de 3 pontos. Pro Corinthians não chove, não molha, porque não vai cair, mas também não vai se classificar. Então acaba que não muda muita coisa. Porém, sim, é algo que o Corinthians já vem pecando há muito tempo, que é uma marcação fraca, uma marcação baixa, porque o Botafogo vem no segundo tempo já fazendo 2 gols de cara, né? Virando o jogo. Sim. Em plena Neoquímica Arena, que até tempos atrás sim um estádio difícil de se jogar. Todos os jogadores e atletas falam que lá é difícil. E o Corinthians sempre manteve uma invencibilidade na casa. E esse ano acabou perdendo esse título, né? Esse poder. Fator casa. Sim, deixando de fazer com que a Neoquímica Arena se torne aquele caldeirão, né? Que trouxesse até um pouco de medo pro adversário. Então acaba que daí o adversário vem, o Botafogo nitidamente muito mais forte, acredito eu, tanto do elenco quanto de momento, é muito melhor que o Corinthians, mas conseguiu ainda, com a ajudinha ali, empatar esse jogo e tirar um pouco esse sufoco do torcedor corintiano. Pois é, Mike, o Corinthians, né, que tava claro, o time querendo vencer também, mas o Corinthians, ele tava na cola do São Paulo, né? A gente vai dar essa passada agora geral na rodada, na tabela, essa expectativa pela penúltima rodada, que já com a possibilidade, eu acredito que o Flamengo vai gritar campeão de novo na quarta-feira, mas só para concluir, né, dessa partida que encerrou a 36ª rodada, o Corinthians queria vencer para colar no São Paulo ali, ó, numa briga, né, pela 8ª colocação, 7ª. Então o Corinthians permanecendo em nono com 46 pontos, o São Paulo em 8º
com 48. Só pontuando algo, William. Sim. Com o Flamengo campeão, abriu mais uma vaga para Libertadores, né? Porque acho que sim, né? Abre G6 Aham. para classificar. Então, acho que abre um G7, porque ele já vai ser campeão do brasileiro. Então, daí abre mais uma vaga para um G7. Aí temos a Copa do Brasil. Tem a Copa do Cruzeiro, Brasil. Né? Que se caso o Cruzeiro for campeão, também vai abrir, daí vai assistir. O G4, né? Até alguns anos atrás era G4, né? e Fechou a aí, conta, passa a régua ali, 4. Quem Aham. ficou até 4 agora já. Os times brasileiros, né? Chegando ano após ano em se fases fortalecendo. decisivas da Libertadores e ganhando igual. Se você vê, o Rio tá fortíssimo na Libertadores nos últimos anos. Foi Flamengo, Fluminense, Botafogo, Flamengo de novo. Nesses 3 últimos anos foi o futebol carioca. Sim. Foi em 2023 o Fluminense, ano passado foi o Fogão e esse ano o foi Flamengo e 22 foi o Flamengo também. Foi o Flamengo ou foi o Palmeiras? Foi o Flamengo, né? Ficou essa dúvida do último episódio, né? Mas acho que foi o Flamengo em 22, o Palmeiras foi 21. Show. Então, as últimas 4 libertas, 2 pro Flamengo, Futebol uma pro carioca. Fluminense, uma pro Botafogo. Porque o futebol paulista, ele tá sendo representado pelo Palmeiras hoje em dia, né? Eu acho que sim. Não tem O outro... Santos aí, né, nessa o Santos briga. voltou esse ano e já tá brigando de novo. O São Paulo tá numa fase horrível. Vamos passar por esse jogo aqui, né, também. O Corinthians ainda foi campeão no Paulista, no Brasileiro deixou muito a desejar. E temos a Copa do Brasil aí, que pode ser um diferencial. E pode, né, terminar o ano aí dando uma alegria pro Corinthians, maior, assim, né? uma alegria maior. Então, só pra gente também dar uma passada geral nessa rodada que encerrou, ela começou lá na terça, então com o Galo empatando com o Flamengo, Palmeiras perdendo lá em Porto Alegre pro Grêmio, Bragantino perdeu em casa por 1-0 pro Fortaleza, o Fluminense aplicou essa goleada histórica por acima do São Paulo na quinta, lá no Maracanã, 6-0. Fluminense que tá também forte na briga por a vaga pela Liberta. Ali, na verdade, é Botafogo, Fluminense e Bahia. São os 3 times que estão brigando por 2 vagas, né? Na verdade, estão brigando por uma vaga, que é pra... O Botafogo tá mais brigando com o Mirassol também. O Fluminense tá um pouquinho distante do Mirassol, mas ainda dá pra chegar. Se o Mirassol, por exemplo, tropeçar na próxima rodada, o Fluminense vencer, o Fluminense iria 61, vai ficar apenas 2 atrás do Mirassol. Mas o Fluminense então aplicou essa goleada no São Paulo lá na quinta-feira. O Bahia empatou em Caxias do Sul com o Juventude 1-1. O Vasco goleou o Internacional também na sexta 5-1. Santos precisando vencer loucamente para não cair. Venceu por 3-0 o Sport, que já está rebaixado. Vitória venceu também precisando vencer para não cair. O Mirassol, que precisava vencer para aumentar suas chances para ir direto para Libertadores ano que vem na fase de grupo. Perdeu, então, fora de casa. Vitória venceu por 2-0. Ceará e Cruzeiro empataram em 1-1. E o Corinthians e Botafogo fechando essa rodada ontem à tarde, empatando 2-2 lá em São Paulo. 37ª rodada já começa amanhã. Eu achava que era na quarta, começa já amanhã com Vasco e Mirassol. Já temos jogos que aconteceram, Winnie? Temos jogos que aconteceram, no caso tinham sido antecipados, né? Que foi o Palmeiras e Vitória, que foi 0-0 lá no Allianz Parque. E o Bragantino, que venceu o Galo por 2-0. Jogos que aconteceram aí algumas semanas atrás, foram jogos dessa 37ª. O Brasileirão pegando fogo ainda. Pegando fogo, Michael. Com muitos times brigando por essa Libertadores, essa vaga, última vaga da Libertadores, e daí tem a pré-Libertadores depois, Sim, né? tá tudo embolado. Temos a zona de rebaixamento, que ainda tá Santos, Internacional Santos entrou na precisando briga vencer, agora. Inter precisando vencer, Entendeu? que já entrou na zona. Temos o São Paulo, que tá péssimo, todo mundo reclamando da diretoria, da presidência, enfim. O Brasileirão tá pegando fogo como sempre. Isso daí... Se encaminhando para um fim decepciona emocionante. ninguém, É verdade, né? Passou da 35ª rodada ali, 34ª, terceira. Assunto tem se quiser falar a semana inteira do Brasileirão, fala e ainda falta tempo. É verdade. E o Flamengo, que deve ser campeão na quarta-feira, né? Deve vencer, provavelmente vai vencer o Ceará em casa, quarta-feira, 9h30, vai gritar é campeão de novo. Mais uma vez, né? Mais uma vez. Já, obrigado, Mengão. Você realizou o meu sonho. Então, William, Campeonato Brasileiro, uma recapitulada bem básica. Vamos acompanhar aí esses últimos instantes, esses últimos respiros do Brasileirão. Que já acaba final de semana que vem. Final de semana. E depois acompanhar a trajetória dos times, contratações, Sim, mercado da bola.
Mas eu queria falar agora Por favor, Maicon. sobre o meu Futsal paranaense. Meu amado, meu amor da minha vida, futsal. Tivemos Pato e Campo Mourão, William. Sim. Na final do Paranaense Série Ouro. E no que deu esse jogo, E Maicon? o que deu esse jogo foi um jogaço, pra mim não falar nome, um jogaço, William. É. Jogaço de bola, com o Campo Mourão saindo com 2-0 de vantagem, o Pato depois destruindo o jogo, destruindo no novo estádio dele, na nova arena dele, né? Que eu não me recordo o nome agora. Lotado de gente. Que bom. Como sempre, a torcida do Pato fazendo um espetáculo. E daí, o time dentro de quadra correspondendo, né? Saiu perdendo de 2-0, já virou para 5-2, um jogo extraordinário. Cheio de emoção, até igual o brasileiro. Emoção até o fim. Depois uma prorrogação, porque o Pato veio de uma derrota lá em Campo Mourão, então precisava vencer no tempo normal para ir para uma prorrogação. Foi para uma prorrogação, empatou a prorrogação, 0-0, os dois tempos, e tivemos pênalti no futsal. Rapaz! Pra você ver como foi. Tava quase uma Copa do Mundo, Quase assim. uma Copa do Mundo. Aí já saiu o Campo Mourão batendo os dois primeiros e o Johnny pegando, assim. Os dois primeiros pênaltis o Campo Mourão erra. Caramba. Imagina. Então, já abalo psicológico. Já abalo psicológico do atleta. Tanto do atleta que vai do Campo Mourão que perdeu, do mesmo jeito o atleta aumenta a pressão pro outro pra fazer, pra alcançar o título. Continuar. E assim que o Johnny pegou os dois pênaltis, que foi pra mim absurdo, principalmente o segundo pênalti, que ele abre o esquadro e defende de cabeça, assim, sabe? Atacando a bola. Não separei os momentos aqui porque final de semana foi complicado pra mim. Corre também. Acabei pegando uma gripe aí. Nossa Senhora, Eita. quase fui conhecer Jesus Cristo. Mas enfim, mas enfim, foi um jogão de bola. Quem assistiu certamente não perdeu tempo assistindo o jogo. Futsal acredito eu, é meu amor da minha vida. Eu amo futsal, amo futebol e é o esporte mais amado do mundo, né? E então o Pato se sagrou campeão. Se consagrou campeão. Tenho alguns conhecidos de lá do Pato. Um deles é o técnico Luciano Bonfim, como eu já repeti aqui alguns programas atrás, que ele já foi técnico aqui do Operário. Eu tive, graças a Deus, a oportunidade de jogar no time, né, no clube, e treinar com ele, um cara fenomenal, surreal. A cabeça do cara é desse tamanho, assim, não sei como é que cabe. Ele é muito esperto. Ou cabeça pensante. Cabeça pensante, ele é o mister. E fiquei muito feliz por ele, porque ele merece muito. Que ele bom, vem que legal. muito com a saúde, enfim. E ele merece muito esse título, muito. Que legal. Temos o Victor Mendes também, que jogou aqui no Operário, que se consagrou campeão também, junto com o Pato, com o elenco. E parabenizar, né? O elenco do Pato, que é tricampeão da Série Ouro, William. 3 vezes campeão consecutivo. É o maior campeão. Não é o maior campeão ainda por conta do Cascavel, do estado, mas já fez um feito histórico, né? Tricampeão 3 vezes seguido do Campeonato Paranaense. Excelente, então, né? Vamos parabenizar o Pato Branco, parabéns pro Flamengo, né? Parabéns aí. Campeões do final de semana. Campeões do final de semana, Flamengo da Libertadores, Pato no futsal aqui do nosso estado. É isso, Maicon, então, encerrando o 5º episódio desse programa sensacional, chamado Correio Esportivo. Mais uma, né? Graças a Deus. Mais um. Jesus. É isso aí. Então, nos vemos na sexta-feira, falando aí com certeza da 37ª rodada do Brasileirão, aí já abrindo os caminhos para a 38ª e definitiva. Provavelmente com o campeão também já definitivo, e Flamengo. Liga Nacional, final da Liga Nacional também, que é Jaraguá contra Corinthians. A gente pode trazer um futsalzinho, como a gente tá como sempre, muito esporte pra você, muito assunto aqui no nosso Correio Esportivo. É isso então, Maicon, nos vemos na sexta-feira. Muito obrigado pela sua audiência. Deixa aí nos comentários, então, se você tá feliz, se você tá triste, né? Se você é flamenguista, palmeirense, conta aí pra gente. Se você achou que o Pulgar devia ter sido expulso, se você achou que saiu a bola lá do Ranieri, se você achou que foi o Barreira dominou aquela bola na mão, o que foi certo, o que foi errado, conta pra gente nesse 5º episódio. Nos vemos na sexta-feira. Valeu, galera. Até a próxima. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar.